E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Luciano Lima e hoje iremos estudar juros simples. Mas afinal, o que é um juro? Tá? Então, o que é um juro? Beleza? Para que serve um juro? Tá? O juro ele se divide em quê? Então eu vou dar uma explicação aqui, uma explicação rápida, beleza? Explicação aqui, ó, na parte teórica ela tem que ser bem rápida. Você que estuda matemática, tá? Então você tem que saber o mínimo de teoria e resolver o máximo de exercício possível, tá? Até porque aqui, ó, é matemática, ela é bisurada e sem enrolação, tá? Então vamos lá. O que é um juro? Juro é o seguinte, pessoal. É o rendimento que se recebe, aqui, ó, é o rendimento que se recebe quando se aplica uma quantia em uma instituição bancária por um determinado tempo, beleza? Então, ou seja, tu tem uma grana, tu vai lá, vai lá num determinado banco e tu bota teu dinheiro. Ah, tu botou em janeiro, aí tu fala, não, quando chegar em dezembro eu vou lá e vou tirar meu dinheiro, beleza? Então, tu aplicou lá, ó, tu aplicou, por exemplo, R$ 1.000. Aí tu vai chegar lá em dezembro, tu aplicou em janeiro, né? Tu aplicou em janeiro. Beleza? Quando chegar em dezembro, tu vai lá e vai tirar a tua grana, né? Pô, vou lá pegar minha grana, né? Final do ano, né? Vou pegar, velho. Final do ano eu preciso para comprar uns presentes. Aí quando tu chegou lá, tu teve, ó. Tu olhou e tinha R$ 1.100. Vê? Então tu botou 1.000. Chegou lá, tinha 1.100. O que aconteceu com o teu dinheiro? Aconteceu o seguinte, pessoal. Que vocês ganharam aqui, ó, R$ 100. Esses R$ 100 é justamente o que? Os juros, beleza? Então o juro é o rendimento que se recebe quando se aplica uma quantia em uma instituição bancária por um determinado tempo. Então eu apliquei uma quantia de quanto? Eu apliquei uma quantia de 1.000, tá? Por um tempo, quanto tempo aqui, ó? No prazo aqui, ó, de 12 meses, beleza? E eu recebi esse rendimento aqui de R$ 100. Então isso aqui é um resumo basicamente do que é juros, tá? Vamos lá. O juro, pessoal, se divide em duas partes, né? O juros se divide em duas partes. Os juros, ele pode ser um juros simples, que é o foco aqui da nossa aula, tá? Teremos uma aula específica de juros compostos, beleza? E os juros também, ele pode ser chamado de juros compostos, tranquilo? Então nós temos os juros simples e os juros compostos. O foco da nossa aula aqui, ó, é os juros simples. E esse juros simples aqui, ó, qual a diferença? A diferença é o seguinte, ó, é que o juros simples ele é calculado unicamente, tá, em cima do capital inicial. Ou seja, se essa questão aqui fosse de juros simples, tá, eu iria calcular ele em cima unicamente do juros, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Mas para que serve o juro, professor? Esse juro aqui serve para quê? Esse juro, pessoal, serve para você, ó, para você resolver justamente esse tipo de questão aqui, ó, justamente esse tipo de questão, tá? E também para você ganhar dinheiro, né? Porque você precisa aprender isso daqui para ir lá arrebentar na prova, acertar uma ou duas questões, não sei quantas questões vão vir na tua prova e passar no concurso, beleza? Tu vai precisar de juros para isso, tá? E o bom dos juros é porque uma matéria que é bom você saber, tá? Porque é o nosso dia a dia, tranquilo? Então é diferente de vamos supor, uma trigonometria que tu só aprende aquilo ali e depois não aprende, não precisa para nada. Juros não, juros é o nosso dia a dia, tranquilo? Então, quando eu tenho uma questão assim, ó, calcule juros simples de um capital de R$ 1.000 aplicado durante 3 meses a uma taxa de 2% ao mês, então para eu resolver isso daqui é através dos juros simples, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu coloquei 3 conceitos aqui, ó, tá? Só para vocês aqui entenderem mais ou menos o que é cada um. Então, preste atenção. O que é capital? Capital é o quê? É o valor aplicado, tá? O dinheiro que eu tenho, eu vou lá e aplico, entendeu? Eu tenho R$ 100, eu vou deixar lá no banco, então aquilo ali chama-se capital, beleza? O que é tempo? Tempo é o quê? Tempo é a duração, tá? Então, eu vou deixar meu dinheiro durante, sei lá, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 5 anos, tá? Então isso daí é o tempo. O que é a taxa? Taxa é o quê? É um número que se exprime sobre a forma de porcentagem, tá? Então a taxa ela está sempre na forma de porcentagem, beleza? Se vocês perceberem aqui, ó 2% ao mês, tá? Então está sempre sobre na forma de porcentagem. Ela também, ó, é por unidade de tempo, tá? Por isso que aqui tem mês,
tá? É um tempo mensal, ela pode ser diária, pode ser anual, pode ser trimestral, semestral, tá? Depende do acordo que você for fazer lá com o seu banco, beleza? Então isso aqui basicamente é taxa, tá? E o que é montante, pessoal? Montante é o que? Montante é o seguinte, ó. Montante, presta atenção. Montante é isso aqui, ó. Presta atenção. Lembra desses 100 reais, quando a gente foi lá e colocou? Beleza. Quando chegou em dezembro, tu tinha 1.100, tá? Esse 100 foi os juros, né? Então aqui foi os juros, né? Beleza. Só que isso daqui, ó, completo, ó, ou seja, o teu capital mais os teus juros, isso daqui, ó, é o montante, tá? O montante é igual ao capital mais o juros, beleza? Então isso daqui é uma das fórmulas, tá? Quando a gente estuda juros simples, nós temos duas fórmulas. A fórmula dos juros simples e a fórmula do montante. Então, nós precisaremos, né, dessa fórmula aqui para resolver algumas questões. Tranquilo? Então, o montante é o que? É o capital mais os juros. Tranquilo, pessoal? E aí, pessoal, vamos lá? Então, aqui, ó, fórmula dos juros simples. Aí o aluno chega e pergunta, professor, o que é que eu preciso saber para acertar as questões de juros simples? Bom, uma das coisas, né, que tu precisa saber é justamente essa fórmula aqui, ó, tá? É justamente essa fórmula aqui, ó, beleza? Então essa fórmula aqui é a salvação, tá? J SIC sobre 100, beleza? Vai ser sempre essa fórmula não vai mudar, então decore só essa fórmula, beleza? Então o que é J, o que é C, o que é I e o que é T, vou explicar. Esse J aqui, ó, esse J aqui, pessoal, é os juros, justamente os juros que eu quero, tranquilo? Esse C aqui, ó, é o capital, tá? Esse C é o capital. Esse I aqui, ó, é a nossa taxa, beleza? E esse T aqui, ó, é o nosso tempo, tranquilo? Então essa fórmula aqui você precisa saber, tá? Para acertar as suas questões de juros simples na prova. Essa fórmula ela só serve para os juros simples, beleza? Porque nos juros compostos temos uma fórmula específica para ele, tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa, não é simplesmente assim, ó, tu pegar o valor de juros, capital, taxa e tempo e jogar aqui não, pô. Não funciona assim não, tá? Se tu pegar do jeito que a questão passar e jogar aqui na fórmula, tu pode errar a questão. Por que tu pode errar a questão? Por causa das observações que eu coloquei aqui embaixo, tá? E a primeira observação é a mais importante nessa fórmula, que ela fala o seguinte, ó, a taxa e o tempo, tá? Taxa e o tempo sempre na mesma unidade. Isso daqui quer dizer o que, professor? Vou explicar. Ó. Vamos supor que você tem aqui, ó, uma taxa de 12% ao ano. E você tem um tempo de 2 anos. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. 12% ao ano e aqui eu tenho um tempo de 2 anos. Bom, então eu posso pegar esses dados aqui, ó, do jeito que está aqui. Por quê? Porque ele fala taxa e tempo sempre na mesma unidade. Eu tenho que pegar os dados da questão e jogar na fórmula somente quando a taxa está ao ano e o tempo ao ano. Ou seja, eles estão na mesma unidade. Aí sem problema, pessoal. Eu posso pegar os dados e jogar na fórmula. Beleza? Agora, se aparecesse assim, ó, se liga. Se aparecesse assim, ó, taxa 12% ao ano e o tempo 2 meses. O que é que eu faço? Bom, do jeito que está aqui, ó, eu não posso jogar isso na fórmula. Por quê? Porque ó, essa regra aqui, ó, ela me fala o seguinte, que a taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade. E eles não estão. Por que não estão? Porque a minha taxa está ao ano e meu tempo está em mês. O que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, você escolhe, ó, ou você passa isso daqui para mês, ou você passa a taxa para mês,
ou você passa o tempo, né, que está o mês, para ano, beleza? Então é mais fácil aqui, ó, eu passar a minha taxa, né? Porque se está 12% ao ano, é só eu fazer isso, ó. Pego o meu 12, que é esse 12 aqui, ó, e divido ele por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses. Então se eu dividir aqui, ó, 12 por 12 dá 1. Então fica 1% ao mês. Aí agora sim, ó, eu tenho, ó, o tempo em mês e a taxa em mês. Então se eles estão na mesma unidade, eu posso aplicar na fórmula, beleza? Mas isso aqui a gente vai ver lá quando a gente for resolver as questões, aí tu vai ficar fera nisso. Vamos lá. Segunda observação é o seguinte. A segunda observação, pessoal, ela fala isso aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Ele fala isso aqui, ó. Ele fala que um ano é 360 dias, tá? E um mês é 30 dias, tá? Então nós temos que usar números redondos, tá? Porque a gente está trabalhando, né, com matemática financeira. Então o ideal não é usar aqui 365 dias, tá? Não é usar um ano bissexto, 366, tá? Então o ideal é usar números redondos. Por que números redondos? Que termine em zero aqui, ó. Então vamos aqui, ó, usar, toda vez que ele falar em ano, que nós fizemos essas transformações aqui, ó, considere o ano comercial. O ano comercial é 360 dias e o mês comercial é 30 dias, beleza? Exceto se numa prova ele falar que é um juro exato, né? Se for um juro exato, aí ele vai falar o ano, né? E você vai ter que saber se o ano ele é bissexto ou é um ano normal. Aí você usa, né? Se for um ano normal, 365, ou se for bissexto, 366. E com relação ao mês, você vai ver, né? Se for um juro exato, por exemplo, se for um mês de janeiro, né? Janeiro são 31 dias, né? Se for um mês de novembro são 30 dias, beleza? Mas, basicamente, pessoal, vocês vão usar somente isso aqui, ó, 360 e 30 dias, nas transformações, beleza? Vamos lá. Próxima observação. E uma das mais importantes, né? Isso aqui, ó. Montante é igual o capital mais os juros, tá? Então, pessoal, eu falo para vocês é o seguinte, dessa página aqui é a parte mais importante, velho, da aula, porque se vocês entenderem isso aqui, os exercícios vão ficar muito simples, tá? Então, ó, não vão fazer a prova do concurso de vocês sem saber essas duas fórmulas, beleza? Então, montante é igual ao capital mais os juros, tá? E a fórmula de juros simples é J CIT sobre 100. Beleza? Vamos lá, pessoal. Como usar a fórmula de juros simples, tá? Então aqui, ó, coloquei dois exemplos, tá? Pra gente praticar a nossa fórmula de juros simples, beleza? Como é que eu uso a fórmula de juros simples, tá? Assim, ó, presta atenção. Calcular os juros simples de 1.200 em 4 anos a 7% ao ano. Tá? Primeira coisa, pessoal, nós temos que identificar que essa questão aqui, ó, é uma questão de juros simples. Tá? Ele está falando expressamente que isso aqui é juros simples. Próximo passo é saber a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é essa. Ó, J é igual CIT sobre 100. Beleza? Então, essa é a nossa fórmula de juros simples. Tranquilo? Não vão fazer o concurso sem saber isso daqui. Isso aqui é importantíssimo. Beleza? Próximo passo, eu vou organizar desse lado aqui, ó, os dados da questão. Por exemplo, ele fala, ó, calcular os juros. Se ele quer os juros, eu vou colocar um J de juros aqui, ó, e vou colocar um sinalzinho de interrogação, tá? Para eu saber o que é que eu estou procurando. Ele fala que é um capital de 1.200. Ele não fala o nome expressamente capital aqui, né? Mas subtende-se aqui que é o capital, 1.200. Em 4 anos, então um tempo de 4 anos. A 7% ao ano, então nós temos uma taxa de 7% ao ano. Beleza? Então vamos lá. Próximo passo. Eu vou fazer o seguinte, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então o meu tempo aqui está em ano e a taxa está em ano. Beleza, mesma unidade os dois. Se está na mesma unidade, ó, é só eu pegar esses valores aqui, ó, e aplicar diretamente na fórmula. Tranquilo? Se não tivesse, eu ia fazer o quê? As transformações. Tá? Então vamos lá. Juros. Quem é os juros? Não sei, estou procurando. Vou colocar aqui, ó, juros.
igual capital. Quem é o capital? Capital aqui, ó, 1.200, vezes a minha taxa, que é de quanto? 7, vezes o meu tempo, que é de 4. Divide todo mundo aqui por 100. Tranquilo? E agora o que é que eu faço? Simples, ó. Eu corto aqui, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então ficou o quê? Ficou 12 vezes 7 vezes 4. Se eu multiplicar aqui, ó, se eu multiplicar esse resultado aqui, ó, 12 vezes 7 vezes 4, dá 336. Ou seja, os juros, né? Os juros é igual a 336. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Calcular os juros produzidos por 5.000 durante 6 meses a uma taxa de 9% ao trimestre. E agora? Primeira coisa, pessoal. Vou te dar uma informação importantíssima. Se vocês perceberem, aqui ele fala em juros, tá? Ele não fala se é juros simples, se é juros compostos, tá? Ele só jogou juros. Aqui em cima ele falou expressamente que era simples, mas aqui ele não falou. Então se liga, toda vez que ele não fala que tipo de juros é, subtende-se que é os juros simples, beleza? Então aqui, ó, considera-se juros simples. Tranquilo? Então vamos lá. Se o juro é simples, nós temos que saber a fórmula. Qual é a fórmula? J é igual a CIT sobre 100. Primeira coisa, né? Saber essa fórmula aqui, ó, tá? Próximo, vou anotar todos os meus dados aqui, ó. Quais são os dados? Capital de 5.000. Então eu vou, ó, coloco C de capital e coloco, ó, 5.000 aqui. Próximo, durante 6 meses. Então eu coloco, ó, T, né, que representa um mês, e coloco 6M de meses. Taxa 9% ao trimestre. Então eu coloco I de taxa, aí coloco 9, né, o símbolozinho de porcentagem, e coloco um A e coloco um T. Beleza? Então vamos lá. O que é que ele quer? Os juros. Se ele quer os juros, ó, então eu vou colocar J aqui de juros, sinalzinho de interrogação para saber o que é que eu quero. Próximo passo é o quê? Próximo passo, pessoal, é o seguinte. Eu tenho que pegar aqui, ó, esses dados e jogar na fórmula. Só que eu não posso ir na doida, né? Pegar todo mundo e jogar aqui. Não posso fazer isso. Por que não posso? Porque existe uma regrinha. Qual é a regra que eu falei para vocês? É a seguinte, ó. A taxa e o tempo sempre na mesma unidade. Então aqui, ó, meu tempo tá ao mês e a taxa tá ao trimestre. Então eu não posso pegar isso daqui e jogar na fórmula. Se eu fizer isso daí, eu vou errar na prova, beleza? Então o que é que eu faço? Eu faço as transformações. Ou eu passo esse tempo aqui para trimestre, ou eu passo essa taxa aqui para o mês. É mais fácil passar isso daqui para o trimestre. Por que é mais fácil? Porque um trimestre são quantos meses? Um trimestre são 3 meses. Então se eu tenho 6 meses, isso daqui é a mesma coisa que 2 o quê? 2 trimestres. Beleza? Agora sim, ó, eu pego e jogo na fórmula. Então, vem comigo aqui. Juros é igual capital. Quem é o capital? 5.000. Vezes a taxa. Quem é a taxa? 9. Vezes o tempo. O tempo agora eu pego aqui, ó, 2. Beleza? Dividido por quanto? Dividido por 100. O que é que eu faço aqui? Eu corto, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então isso daqui, ó, sobrou quanto? Sobrou, ó, 50 vezes 9 vezes 2. E agora, o que é que eu faço? Tá? Aqui, ó, a matemática é bisurada e sem enrolação, ó. Então eu faço o seguinte, ó, se é bisurada, né? Então vamos usar essa dica aqui, ó. 2 vezes 50 dá quanto, pessoal? 2 vezes 50 tá 100, ó. E agora fica mais fácil. Eu fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Aí eu tenho agora 100 vezes 9. 100 vezes 9 dá quanto? Dá 900. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, ó, o nosso juros é 900. Professor, mas isso aqui eu posso fazer sempre? Sim, pode. Por quê? Porque existe uma regra lá na multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Independente da ordem que você multiplicar aqui, vai dar o mesmo resultado. Beleza? Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Luciano Lima e iremos agora resolver
uma bateria de questões focada na IAUPE, que é a banca organizadora do concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então, vem comigo, porque aqui a matemática é bisurada e sem enrolação. Bom, pessoal, primeira questão. Um capital de 2.500 é aplicado a juros simples, tá? Então eu tenho aqui, ó, um capital de 2.500 aplicado a juros simples. Então já sabemos que é uma questão de juros simples, beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Há uma taxa de 4% ao mês. É correto afirmar que ao fim de um ano, ou seja, depois de um ano, esse capital rendeu. Então essa palavra aqui, ó, rendeu, ele justamente quer saber o nosso juros. Ele rendeu quanto de juros, tá? Bom, pessoal, primeira coisa aqui, ó, para resolver uma questão de juros simples é ter organização, tá? Então vamos organizar os dados da questão aqui do nosso lado esquerdo. Então, ó, um capital de 2.500. Então você vem aqui, ó, e coloca, ó, capital, tá? 2.500, beleza? Aplicada a juros simples a uma taxa de 4%. Então você bota I de taxa 4%. 4% ao quê? Ao mês, beleza? É correto afirmar que ao fim de um ano, ou seja, passado o tempo de um ano, tá? Esse capital rendeu quanto? Então ele quer saber justamente o juros. Tranquilo? Então, pessoal, primeiro passo, você dá uma lida na questão, tá? Identificou que ela é de juros simples, organiza a questão aqui. Próximo passo é saber o quê? É saber a fórmula, tá? Qual é a fórmula dos juros simples? Nós sabemos que a fórmula dos juros simples é essa aqui, ó. Ó, J é igual CIT, né? CIT sobre 100, beleza? Então, essa é a fórmula dos juros simples, tranquilo? Então, ó, não vá fazer o concurso da Polícia Militar de Pernambuco sem saber essa fórmula não, tá? Isso aqui é muito importante, beleza? Bom, para eu jogar esses dados aqui, ó, na fórmula, existe uma observação muito importante. Então, eu só posso pegar esses dados e colocar aqui na fórmula somente quando a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Ou seja, se a taxa aqui está o mês, o tempo está o ano, eu não posso pegar esses dados e jogar aqui, tá? Então eu tenho que fazer as transformações. Ou eu passo a minha taxa para ano, ou eu passo o meu tempo para mês. De modo que os dois fiquem na mesma unidade, aí sim eu aplico na fórmula, tá? Então nós temos aqui, ó, taxa de 4% ao mês e o tempo de um ano. Bom, é mais fácil passar o tempo, né? Porque nós sabemos que um ano são 12 meses, né? Um ano são 12 meses. Aí ficou fácil, né? Agora é só aplicar na fórmula, beleza? Quem é o J? Que é o juros? Não sei, estou procurando. Então repete, ó, juros. Quem é o nosso capital? Capital é quanto? 2.500. Coloca aqui, ó, 2.500. Beleza? Vamos lá. Quem é a taxa? A taxa está aqui, ó, 4%. Coloca aqui. Próximo, o tempo. Quem é o tempo? Eu não coloco um ano, não. Eu coloco 12 meses. Eu coloco a minha transformação. Então, eu coloco o 12 aqui. Tranquilo? Dividido todo mundo aqui, ó. Dividido por 100, tá? Esse 100 é da fórmula. Então, pessoal, o que é que podemos fazer aqui, ó? Eu posso eliminar, ó, esse zero aqui, 2 zeros de baixo, com 2 zeros de cima. Tranquilo? Aí ficou o quê? Ficou, ó, 25 vezes 4 vezes 12. Bom, 25 vezes 4, se eu multiplicar aqui 25 vezes 4, eu sei que dá 100, ó. Tá? 25 vezes 4 dá 100. Então ficou o quê? Ficou aqui, ó, 100, né? Que é o resultado de 25 vezes 4 vezes 12, que é esse 12 aqui, ó. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 25 vezes 12, o que é que eu faço? Eu pego só o 12, ó, e multiplico por esse 1, que dá 12. Beleza? E depois eu pego esses dois zeros que está aqui, ó, do lado aqui, ó, esses dois zeros e coloco ele aqui ao lado aqui, ó. Tranquilo? Então a resposta é quanto? 1.200. Então nós temos os juros de 1.200. Resposta letra C. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal,
compartilha com todos os seus amigos, seus inimigos, ou seja, com a galera toda que vai prestar o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Beleza? Um abraço e até a próxima. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão. Questão número 2. Carlos investiu a juros simples. Opa, já tenho aqui, ó, que é uma questão de juros simples. A importância de 1.500. Então essa importância aqui, ó, é o nosso capital, né? A uma taxa de 6% ao ano durante 8 meses. Terminado o prazo da aplicação, Carlos recebeu quanto de juros, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar os dados aqui. Nós já sabemos que é uma questão de juros simples. Então vamos anotar os dados. Importância. Importância é o capital. Então vamos colocar ele aqui, ó. Capital de quanto? 1.500. Beleza? Próximo passo, a uma taxa de 6% ao mês. Então eu vou, ó, coloco aqui, ó, 6% ao mês, tá? Durante 8 meses. Então, ó, meu tempo é igual a 8 meses. Terminado o prazo da aplicação, quanto recebeu de juros? Então ele quer justamente os juros, tá? Próximo passo. Bom, eu já identifiquei que é uma questão de juros simples. Já organizei aqui. O próximo passo é a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é J CIT sobre 100. Não esqueçam dessa fórmula, viu? Então a fórmula é J CIT sobre 100. Beleza? Então, ó, depois que eu coloquei a fórmula aqui, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, para eu aplicar esses dados aqui na fórmula, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, ó, se a taxa está ao mês e o tempo está ao mês, beleza. É só pegar, ó, tudo que está aqui e jogar aqui dentro. Aqui, ó. Então vamos lá. J, juros, estou procurando. Repete. Capital é quanto? 1.500. Coloca lá, ó, 1.500. Próximo passo, taxa. Quanto é a taxa? 6. Próximo passo, T de tempo. Quem é o tempo? 8. Vou dividir todo mundo aqui por quanto? Dividir por 100. Então vamos lá. O que é que eu faço para cortar caminho aqui? Ó? Já corto 2 zeros em cima, ó, com 2 zeros de baixo. Quando eu corto aqui, ó, o que é que vai restar? Ó? Eu tenho aqui, ó, eu fiquei com 15, 6 e 8. Então, ó, eu vou multiplicar, ó, esse 15 vezes 6. 15 vezes 6 dá 90. Beleza? Então 15 vezes 6 dá 90. E eu fiquei com o quê? Eu fiquei agora com 90, né? Vezes 8, esse 8 aqui, ó, tá? O que é que eu faço aqui? Eu multiplico, ó, o 9 vezes 8. Quando eu multiplico 9 vezes 8, dá quanto? 9 vezes 8 dá 72. E eu pego esse zero aqui, ó, que eu não mexi com ele, ó, e coloco ele do lado aqui, ó. Então a resposta é quanto? 720 é o nosso juros. Gabarito, letra A. Beleza? Vamos lá, galera. Mais uma questão da IAU-PE. Questão número 3. Fala o seguinte, ó. João emprestou a um amigo a importância de R$3.000 durante 3 meses e cobrou um juros simples de 3% ao mês. Então, ó, nós já temos aqui, ó, uma observação importante, ó. É uma questão de juros simples. Beleza? Passados os 3 meses, qual o montante que João irá receber? Opa, ele quer saber, ó, o montante, tá? Se ele quer saber o montante, o que é que vai acontecer? Nós sabemos que a fórmula do montante é igual ao capital mais o juros. Então, ó, não vá para a prova da PM sem saber essa fórmula aqui, ó, tá? Montante é o capital mais os juros, beleza? Próximo passo é fazer o quê? Vamos organizar aqui a questão aqui, ó. Então vamos colocar nossos dados desse lado aqui, ó. João prestou a um amigo a importância de 3.000, então ele emprestou um capital de quanto? De 3.000, ó. Vou e coloco 3.000 aqui, ó. Durante 3 meses, então, ó, T de tempo, 3 meses. Beleza? Cobrou um juros de 3% ao mês. Então nós temos aqui, ó, uma taxa de 3% ao mês.
Passados os 3 meses, qual o montante? Então ele quer, ó, o montante. Tranquilo? Próximo passo, ó, se é uma questão de juros simples, tá? Se é uma questão de juros simples, eu tenho que saber a fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? Para quem esqueceu aí, ó, a fórmula é a mesma, ela não mudou, que é CIT sobre 100, tá? CIT sobre 100. Já falei, hein? Não vá fazer a prova sem saber essa fórmula. Essas duas aqui, ó, tá? Você com certeza vai precisar delas para fazer a sua prova, tá? Então vamos lá. Pessoal, se liga. Para eu encontrar aqui o meu montante, eu preciso do capital e preciso dos juros, né? O capital eu já tenho, que é 3 mil. Então aqui, ó, montante é igual a 3 mil mais os juros. Os juros eu não tenho. Então eu tenho que encontrar aqui, ó, eu tenho que encontrar os meus juros, beleza? Como é que eu encontro meus juros? Eu encontro meus juros através dessa fórmula, tá? Então vamos lá. Para eu aplicar esses dados nessa fórmula, a taxa e o tempo obrigatoriamente tem que estar na mesma unidade. Então se meu tempo está em mês e a taxa está em mês, beleza, é só pegar os dados e lançar aqui, ó. Então vamos lá. J, quem é o capital? Capital é 3 mil, ó. Então eu coloco 3 mil aqui, ó, vezes, quem é a taxa? A taxa é 3, ó. Boto 3 aqui, ó, vezes, quem é o tempo? O tempo é 3, ó, 3 meses. Dividido todo mundo por quanto? Por 100, tá? Então aqui, ó, para facilitar os cálculos, eu faço o quê? Corto, ó, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, tá? Então ficou o quê? Ficou isso aqui, ó, 30, então ficou, ó, 30 vezes 3 vezes 3. O que é que eu faço? Simples, ó, esquece o zero, esquece o zero. Então, ó, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá quanto? Dá 27. Então deu 27. Tranquilo? Lembra do zero que você esqueceu? Você coloca ele do lado aqui, ó. Então nós temos 270. Então isso daqui, ó, é o que? É o nosso juros. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque eu quero montante. Então eu vou pegar esses juros, né, que eu já tenho, tá? Então eu vou pegar esses juros aqui, ó, e vou trazer ele para cá, ó. Beleza? Então eu coloco aqui, ó, 270. Então, meu montante é 3 mil mais 270. Então a resposta é 3.270 reais. Beleza? Alternativa letra B. Questão número 4. Vamos lá? Mais uma questão da IAUPE, aí, ó, focada no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Vamos lá, pessoal. Então a questão fala o seguinte, ó. Os juros simples, já marca isso aqui, ó. Isso é importante, tá? Que eu já sei que é uma questão de juros simples. Produzido por um capital de 60 mil, empregado a taxa de 6% ao ano durante 2 anos e 6 meses é. Então, ó, ele quer, ó, os juros simples, beleza? Primeiro passo é eu identificar qual é o assunto da questão. Então o assunto é juros simples, beleza, identifiquei. Segundo passo, vou organizar aqui, ó, do meu lado esquerdo todos os dados da questão. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um capital de quanto? De 60 mil, beleza? Eu tenho aqui, ó, empregado a uma taxa de 6%, tá aqui, ó, 6% ao ano. Então eu vou lá, ó, e coloco, ó, I de taxa 6%, tá? Ao ano. Qual o próximo passo? Ele fala do tempo, ó, durante 2 anos e 6 meses. Aí você coloca aqui, ó, T de tempo igual a 2A, quer dizer 2 anos, e 6M de 6 meses, beleza? Próximo é o que? Os juros, que é justamente o que eu estou procurando, tá? Então, já identifiquei a questão, é juros simples, coloquei os dados aqui. Próximo passo é o que? É a fórmula. Qual é a fórmula? Não se esqueçam dessa fórmula, hein? Hein? Então a fórmula é essa, ó. J é igual CIT sobre 100. CIT, tá? Sobre 100. Beleza? Então essa daqui, ó, é a nossa fórmula de juros simples. Tranquilo? Então vamos lá. Para eu colocar esses dados aqui, ó, na fórmula, eu tenho que
verificar se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Então, a minha taxa está o ano e o tempo tem ano e tem mês. Opa, eu não posso colocar esses dados aqui na fórmula. Então, eu tenho que fazer uma transformação aqui. Eu tenho que transformar para a mesma unidade. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa aqui, ó, o tempo. Eu tenho 2 anos e 6 meses. Aí eu lembro, ó, 6 meses é a metade de um ano, tá? Então, a metade de um ano é como se fosse aqui, ó, 0,5 de um ano. Porque o ano é 1, né? 1 ano. A metade disso aqui, ó, eu dividi por 2. Quando eu divido por 2, eu tenho 0,5 ano. Beleza? Então, agora eu tenho 2 anos e meio, que eu posso escrever assim, ó, 2,5 ano. Tranquilo? E agora eu já tenho a taxa ao ano e o tempo ao ano. Então é só o que? Aplicar na fórmula. Vamos lá? Então eu tenho aqui, ó, J, quem é o capital? 60 mil. Então eu coloco aqui, ó, 60 mil vezes quem é a taxa? 6%. Coloco 6 aqui, ó, vezes quem é o tempo? Agora o tempo é 2,5. 2,5 ano. Dividido todo mundo aqui por quanto? Por 100. Tá? Então o que é que eu faço? Primeiro passo, ó, eu vou eliminar, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Tá? O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Opa, eu sei que 6 vezes 2,5. 6 vezes 2,5 dá quanto, pessoal? Dá 15. Tá? Então 6 vezes 2,5 dá 15. E agora, o que é que eu tenho? Eu tenho, ó, J igual, sobrou quanto aqui? Tá? Sobrou 600. Então eu coloco 600 aqui, ó, vezes, e aqui, ó, deu quanto isso aqui? Eu coloco 15, ó, porque o 15 é o produto aqui, ó, de 6 vezes 2,5, tá? Então vai dar 15. Beleza? O que é que eu faço aqui, ó? Como é que eu resolvo essa questão aqui, ó? Bem rápido. É só fazer o seguinte, ó. Você pega esse 6 e multiplica por 15. Quando eu multiplico 6 por 15 dá 90, tá? E eu pego esses 2 zeros aqui e coloco do lado aqui de 90. Tranquilo? Então aqui, ó, você conta 3 zeros para cá, ó, coloca um pontinho aqui, resposta quanto? 9.000. 9.000 é o nosso juros. Gabarito letra B. Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Questão número 5. Que taxa de juros simples mensal faz com que um capital de 200 mil aumente para 240 mil durante 4 meses? Tá? Então o primeiro passo é identificar do que se trata a questão. Então é uma questão de quê? De juros simples, beleza? Então toda questão de juros simples, você já sabe que você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó, J CIT sobre 100, tá? Então, ó, tu já sabe que eu vou utilizar essa fórmula em algum momento da questão. É o primeiro passo, tá? Próximo passo, vamos pegar todos os dados da questão e vamos colocar aqui no nosso lado esquerdo. Então, ó, o primeiro dado que ele deu foi a taxa. Então ele, justamente, ó, ele quer, ó, a taxa. E ele não quer simplesmente a taxa, ele quer a taxa, ó, mensal, tá? Então quando a gente encontrar a taxa, ela tem que estar o mês, beleza? Ele deu um capital de 200 mil. Então eu venho aqui, ó, coloco, ó, capital e 200 mil. Aí ele fala, ó, esse capital, ele aumentou para quanto? Para 240. Então esse aumento aqui, ó, é justamente o nosso montante, 240 mil, beleza? Durante um tempo de 4 meses. Nesse tempo de 4 meses, tranquilo? Então vamos lá. Outra coisa aqui, ó, ele deu esse montante aqui, ó. Se ele deu esse montante, isso daqui não é à toa, né? Por que não é à toa? Porque nós sabemos, né? Nós sabemos que o montante é igual ao capital mais os juros, tá? Montante é o capital mais os juros. E quem é o montante? Quem é o montante? O montante é quem? 2.400. Aí no lugar aqui do montante, ó, aqui, ó, eu coloco 240 mil, né? 2.400 não, 240 mil. Igual, quem é o meu capital? 200 mil. 200 mil, beleza? Mais os juros. Aí eu faço o quê? Então, ó, esses 200 mil passa para lá, ó, tá? Passa para lá, negativo. Então vai ficar juros
é igual a 240 mil menos 200 mil. Juros, 240 mil menos 200 mil dá 40 mil. Tranquilo? Então, meus juros dá 40 mil. Aí eu venho para cá, ó. J de juros, 40 mil. Igual C de capital, 200 mil. I da taxa, estou procurando. T do tempo, 4. Divido todo mundo por 100. Beleza? Então vamos lá. Aí eu vou cortar, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros em cima. Tranquilo? Olha só o que eu vou fazer aqui, hein? Presta atenção. Tá vendo esses 2.000 aqui? Eu poderia passar ele dividindo aqui, ó. Dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Poderia passar ele dividindo quem? Os 40 mil, tá? Mas em vez de fazer isso, se ele repassar dividindo, vai ficar esse em cima e esse embaixo. Então eu já posso cortar aqui mesmo, ó. Então eu posso cortar, ó, 1, 2, 3 zeros. Então eu vou cortar aqui também, ó. 1, 2, 3 zeros. Beleza? Então vamos dar uma organizada nisso aqui, ó. Sobrou o quê, ó? Desse lado aqui, ó, sobrou 40. Igual. Do lado de lá, ó, sobrou esse 2 aqui, ó. Sobrou o I, que é o que nós estamos procurando, que é a taxa. E o número 4. Beleza? E agora ficou simples, ó. Ó, se eu multiplicar aqui, ó, dá quanto? 2 vezes 4 dá 8. Então vai ficar, ó, 8i igual a 40. Então aqui fica i igual a 40 sobre 8. O 8 está multiplicando, ó, passa dividindo, beleza? Então aqui vai ficar, ó, 40 dividido por 8. Então nós teremos uma taxa de 5% ao mês. Tranquilo? Então essa aqui, ó, é a nossa resposta, letra A. Vou dar uma observação aqui, pessoal. Preste atenção. Antes de resolver a questão, nós temos que pegar esses dados, tá? E temos que se ligar no seguinte, né? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Só que eu peguei os dados aqui e joguei aqui sem prestar atenção nessa observação. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho um e eu quero o outro, tá? Ó, eu tenho o tempo e eu quero a taxa. Eu não preciso estar passando aqui para a mesma unidade, não. Beleza? Então eu já pego e já coloco direto. Só que é o seguinte, quando eu resolvo a questão, por exemplo aqui, ó, se vocês perceberem, o tempo estava em mês. Quando eu resolvi aqui, ó, automaticamente, ó, a resposta está em mês. Ele quer a taxa mensal, supondo que o tempo tivesse em dia. Se aqui tivesse em dia, quando eu resolvesse a questão, eu iria encontrar 5% ao dia, tá? Mas ele quer em mês, então eu teria que fazer a minha transformação aqui do dia, né, para mês, tá? Então eu teria que transformar dia para mês para passar a taxa, beleza? Então aí vai essa observação, tá? Qualquer dúvida aí, se não compreendeu, coloca aí nos comentários que eu tiro essa dúvida melhor aí para vocês. Um abraço e até a próxima questão. Questão número 6. Vamos lá, pessoal. José fez uma aplicação que o rendeu 3.248 em 4 meses. A uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o capital aplicado por José? Então vamos lá. Primeiro passo é identificar aqui, ó, que isso é uma questão de juros simples, tá? Se é uma questão de juros simples, você já coloca a fórmula, ó. Já coloca aqui a fórmula J CIT sobre 100. Beleza? Então eu sei que eu vou usar essa fórmula em algum momento, tá? Não vá fazer essa prova sem saber essa fórmula não. Então vamos lá. Próximo passo, fazer o quê? Vou pegar os dados da questão e vou colocar desse lado aqui, ó, tá? Do lado esquerdo. Então, ó, ele fala, ó, rendeu. Rendeu é o quê? É os juros, tá? Então, temos um juros de 3.248 em 4 meses, ou seja, no tempo de 4 meses.
a uma taxa de quanto? 2% ao mês. Então aqui nós temos aqui, ó, taxa de 2% ao mês. Qual o capital aplicado? Então ele quer justamente o capital, tá? Esse capital é de quanto? Vamos descobrir. Próximo passo, né? Próximo passo é o quê? Taxa e tempo sempre na mesma unidade. Ou seja, eu só posso pegar esses dados e colocar na minha fórmula se a taxa e o tempo estiverem na mesma unidade. Então, o tempo está em mês e a taxa está em mês. Beleza, agora é só pegar esses dados e jogar aqui na fórmula. Então, vamos lá. Primeira coisa, juros, J é quanto? 3.248 é igual. Capital é quanto? Não sei, estou procurando. Então, coloca a letra C. Vezes taxa, minha taxa é quanto? 2%. Então, eu vou lá, ó, 2%. Vezes tempo, tempo é quanto? 4. Coloco 4 aqui. E divido todo mundo por 100. Próximo passo, o que é que eu faço aqui? Ó, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes C dá 8C. Aqui, ó, 8C. Beleza? Então, tudo isso aqui dá 8C. Tá? Embaixo disso aqui, ó, é 1. Eu vou multiplicar cruzado. Ó, multiplica cruzado. Quando eu multiplico cruzado, vai dar o quê? 1 vezes 8C. Porque isso aqui não dá 8C. Ó, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes C dá 8C. Vezes 1, 8C. Então, eu vou colocar, ó, 8C aqui. Igual 3.248 vezes 100. Isso aqui é fácil. Ó. É só você colocar 3.248 e o 100 tem 2 zeros. Você pega esses 2 zeros e coloca aqui, ó, no final. Tá? Vamos lá. Esse 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar assim, ó. Capital igual 3.24800 dividido por 8. Então, é só eu dividir, ó, 324.800 por 8. Eu tenho duas formas. Ou eu faço por fatoração, ou eu faço a divisão normalmente, tá? Aí vocês escolhem. Eu prefiro a fatoração, que é bem mais rápido. Só fazer isso aqui, ó. Eu vou, como eles são pares, eu vou fatorar, simplificar por 2. Quando eu simplifico por 2, vai dar o seguinte, ó. 3.324.800 dividido por 2 vai dar quanto? Só fazer isso, ó. Tá vendo esse 32 aqui, ó? Ó, só eu dividir, ó, 3.248 por 2, que vai dar, ó, 162.400. Beleza? 162.400 dividido 8 dividido por 2 aqui, ó. 8 dividido por 2 dá 4. O que é que eu faço agora? Simplifico novamente por 2. Por quê? Porque eles são pares, tá? Então, quando eu simplificar por 2, vai dar o quê? Vamos simplificar, ó. 1624 dividido por 2, ó, é só simplificar esses dois aqui, ó. 1624 dividido por 2 dá 812. 812, e eu pego esses dois zeros e coloco aqui, ó. Dividido 4 dividido por 2 dá 2. Tranquilo? Vamos lá. Como é que eu divido isso aqui? Simples, ó. É só você pegar, ó, esse 812 e dividir ele por 2. Quando eu divido 812 por 2, dá 406, tá? Aí eu pego esses dois zeros aqui, ó, e coloco aqui no final. Coloco dois zeros aqui, ó. Organizo aqui, ó, então dá 40.600. É o valor do meu capital. Resposta, letra A. Beleza? Vamos lá, questão número 7. João, numa conversa informal com seu irmão, disse que aplicou 4.000 a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Informação importante aqui, ó. Juros simples, tá? Então isso aqui, ó, já sabemos que é uma questão de juros simples. 12% ao ano e obteve um rendimento de 300. Esse rendimento é o seguinte, ó. Se tu tem um dinheiro, tu vai lá no banco, coloca esse dinheiro no banco, tá? E esse dinheiro rendeu alguma coisa, tá? Então isso daí é os juros, beleza? Então esse 300 aqui é os juros, tá? Quanto tempo, ele quer saber o tempo, ó, aproximadamente durou essa aplicação. Então vamos lá, já sabemos que é uma questão de juros simples. Se é uma questão de juros simples, né? O primeiro passo que
nós sabemos, é o que? É a fórmula. Sem fórmula tu não vai para lugar algum. Então vamos colocar aqui a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é J é igual a CIT sobre 100, tá? CIT sobre 100, beleza? Então, ó, J de juros, C de capital, I de taxa, T de tempo. Tranquilo? Próximo passo, vou organizar as questões aqui, ó, do meu lado esquerdo. Vou colocar os dados aqui, ó, de forma organizada. Então vamos lá. Ele aplicou 4.000. Então essa aplicação aqui, ó, é justamente o capital. Então ele aplicou 4.000. Há uma taxa de 12%, de 18% ao ano. Então aqui, ó, eu tenho uma taxa, beleza? Então eu tenho uma taxa de 18% ao ano. E obteve um rendimento. Então esse rendimento, né, nós sabemos que é os juros. Um rendimento aqui, ó, de 300. Quanto tempo? Então ele quer saber, ó, quanto tempo. Então um tempo aqui, ó, T de tempo. Eu vou colocar uma interrogação, tá? Para eu saber o que é que eu quero. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu resolvo essa questão? Pessoal, primeiro passo é o seguinte. Para eu pegar esses dados aqui e aplicar na minha fórmula, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade, né? Porém, eu só tenho a taxa, o tempo eu não tenho. Então, ó, quando eu resolver minha questão, eu pegar esses dados e aplicar aqui, quando eu resolver, eu vou encontrar o tempo. Mas eu vou encontrar o tempo na mesma unidade que a taxa está. A taxa está em ano. Então, quando eu resolver, eu vou encontrar o tempo, o quê? Anual. Beleza? Só que se vocês olharem aqui para o gabarito, a resposta está em meses, tá? Então, para eu ganhar tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou logo passar isso daqui para mês, tá? Então eu tenho, ó, 18% ao ano. Como é que eu passo para mês? Vou explicar aqui, ó. É só eu pegar aqui, ó, 18 e dividir ele por 12. Por que por 12? Porque o ano tem 12 meses, tá? E como é que eu faço isso aqui? Simples, ó. Simples, ó. Eu pego e simplifico, tá? Vamos simplificar. Posso simplificar por quanto? Vamos simplificar por 6. Poderia ser por 2, mas vamos logo por 6, porque são números pequenos, né? E a gente sabe que dá por 6, tá? Então, se eu simplificar aqui por 6, ó, 18 dividido por 6 dá 3. E 12 dividido por 6 dá 2. Agora ficou fácil, né? 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Eu estou com a taxa, então é 1,5% ao mês, beleza? Então eu já tenho minha taxa, o que? Mensal. Agora eu vou aplicar na fórmula. Então vamos lá. Juros. Quem é os juros? Juros é quem? 300. Então eu vou e coloco 300 aqui, ó. Igual. Capital. Quem é o capital? 4.000. Coloco 4.000 aqui, ó. Vezes. Taxa. Quem é a taxa? Tá aqui, ó, 1,5. Então eu coloco 1,5. Vezes. Meu tempo. Quem é o tempo? Não sei. Estou procurando. Então eu coloco o T de tempo. Divido todo mundo aqui por 100. Próximo passo. O que é que eu faço? Corto 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. Próximo passo. O que é que eu faço? Eu tenho uma vírgula aqui, ó, tá? Eu tenho uma vírgula. Então vamos organizar isso aqui, ó. Então eu tenho 300 desse lado igual 40 vezes. Eu não quero trabalhar com vírgula. Então eu faço isso. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10 vezes T. O que é que eu faço agora? Então eu vou, ó, corto, ó, esse zero com esse aqui. Beleza? E agora? Eu faço o quê? Então, ó, sobrou 300 igual a 4 vezes 15 vezes T. Vou passar para cá, ó. Então vai dar, ó, 4 vezes 15 aqui, ó, T, vai dar 60. 4 vezes 15 é 60. Então vai dar 60T igual a quanto? A 300. Beleza? O 60 está multiplicando, passa dividindo. Então fica T igual a 300 dividido por 60. E o que é que eu faço? Agora ficou simples, né? É só eu cortar aqui, ó, um zero de baixo, um zero de cima. Ficou, ó, 30 dividido por 6. 30 dividido por 6, né? Fica 5. 5 o quê? Ó, se eu estou em mês, ó, então dá 5 mês. 5 meses é o valor do tempo, tá? Então meu tempo vale 5 meses. Resposta, letra C. Beleza? Vamos lá, pessoal.
Questão número 8. Então, mais uma questão aqui, ó, da IAUPE, tá? Caiu no concurso de guarda de Recife. Então, vamos lá. Carlos aplicou o seu capital a juros simples. Opa, questão de juros simples, beleza? Do seguinte modo, então o cara tinha um dinheiro, né? Ele tinha um dinheiro aqui, ó. Ele tinha um dinheiro, ele tinha um capital. E ele aplicou do seguinte modo: 1/3 a taxa de 2% ao mês e o restante a taxa de 2,5% ao mês, tá? Então ele fez o seguinte, ó, ele tem um capital C, ele tem esse capital C, ó, ele dividiu em duas partes, né? Na verdade, ele dividiu aqui, ó, em duas partes. O que é que ele fez? Eu vou chamar aqui de capital 1, que ele aplicou 1/3. Então ele aplicou, ó, 1/3 desse capital. A taxa de 2% ao mês. Então ele aplicou isso daqui, ó, a uma taxa de 2% ao mês. E o restante é quanto? Olha só, pessoal, se ele falou que ele aplicou 1/3, então, ó, 1/3 foi o que ele aplicou. Quando ele fala o restante, é o seguinte, ó, isso aqui está em fração, tá? A fração que isso daqui se refere é o que? É a fração toda, 3 por 3. Se ele aplicou 1/3, é porque falta quanto? Falta 2/3, tá? Então, o segundo capital, ele aplicou 2/3, beleza? Ele aplicou 2/3, a taxa de 2,5 ao mês. Então, ele aplicou isso aqui, ó, a uma taxa de 2,5% ao mês. No fim de 3 meses, ou seja, depois de 3 meses, então esse tempo aqui é um tempo comum, é o tempo tanto da primeira aplicação, ó, 3 meses, como da segunda aplicação, um tempo de 3 meses. Carlos recebeu 196 de juros. Então, esses juros aqui, ó, esses juros que ele recebeu, é o juros total, é o juros da primeira aplicação, porque essa primeira aplicação aqui, ó, ela vai gerar um juro 1. E o juro da segunda aplicação vai gerar um juro 2, tá? E esse 196 é justamente o somatório aqui, ó. É o juro 1, beleza? Mais o juro 2, que é igual a 196. Tranquilo? Aí ele fala, qual o capital empregado por Carlos? Então ele quer saber justamente qual é o capital empregado por Carlos. Beleza? Então, vamos resolver aqui essa questão, tá? Então funciona assim, ó, pessoal. Vou explicar aqui. Primeira coisa, para eu encontrar aqui, ó, se ele deu isso aqui, esse total de juros, eu tenho que encontrar quem é o meu juro 1 e quem é o meu juro 2, tá? Se é uma questão de juros simples, eu sei aqui, ó, ele está falando que é juros simples, sabemos que a fórmula é J CIT sobre 100. Tranquilo? Então, não podemos esquecer, ó, dessa fórmula aqui, ó, beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular meu juro 1, ó. Rendeu quanto de juro 1, tá? Vou calcular aqui em cima, aqui, ó. Juro 1 é o que? Vou pegar a fórmula, meu juro 1, tá? Juro 1 é igual ao meu capital 1 vezes a minha taxa 1 vezes o tempo sobre 100. Beleza? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Ó, se vocês perceberem aqui, ó, aqui está o mês e aqui está o mês. Aqui embaixo também, ó, mês e mês. Então não vou me preocupar em estar mudando taxa e nem tempo aqui. Beleza? É só aplicar direto. Então vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Capital 1. Quem é o capital 1? Capital 1 está aqui, ó. 1/3 de C. Então eu vou colocar aqui, ó. 1/3 de C vezes taxa 1. Quem é a taxa 1? Essa taxa aqui, ó. 2%. Vezes 2. Vezes tempo. Esse tempo aqui, ó. Quem é o tempo? 3. Vou colocar o 3 aqui, ó. Tranquilo? Dividindo todo mundo por 100, tá? Então aqui, ó, o que é que eu faço? Eu posso cortar, ó, esse 3 com esse aqui. Aí ficou o quê? Vamos ver. Ficou o seguinte, ó. Ficou 1C
aqui em cima, vezes 2. 1C vezes 2 dá 2C. Dividido por 100. Eu não vou dividir aqui não, porque se eu dividir eu vou trabalhar com um número decimal, tá? Então é melhor deixar nessa forma aqui, ó. Então, em resumo, ó, nós encontramos juro 1 igual a 2C sobre 100. Beleza? Deixe isso guardado aqui. Tranquilo? O que é que eu faço agora? A mesma forma que eu fiz aqui do juro 1, eu vou fazer do juro 2. Para quê? Para encontrar o juro 2. Vamos lá. Juro 2. Como é que eu faço o juro 2? Vou fazer aqui, ó. Juro 2, ó, vou pegar isso daqui, eu vou fazer aqui, ó. Juro 2 é igual o meu capital 2 vezes a minha taxa 2 vezes o tempo sobre 100. Quem é o meu capital 2? Está aqui, ó, 2/3 de C. Então eu coloco 2/3 de C vezes taxa 2, essa taxa aqui, ó, que é quanto? 2,5. Aí eu coloco 2,5 vezes o meu tempo, que é 3. 3 sobre 100. Aí eu faço o que agora? Ó, corto, ó, esse 3 com esse aqui. Ficou o quê? Ficou o seguinte, ó. Ó, se vocês perceberem aqui, ó. Ficou esse aqui, ó. Esse 2 vezes 2,5, ou seja, R$ 2,50 vezes 2 dá quanto? 5. Então ficou em cima 5, o que? C. 5C sobre quanto? Sobre 100. Então, em resumo, ó, meu juro 2 é igual a 5C sobre 100. Tá? Eu também não vou dividir, porque senão eu vou trabalhar com vírgula. Beleza? Então vamos lá. E agora o que é que eu faço? Eu pego essa fórmula aqui que eu tenho, ó. Eu sei que o juro 1 mais o juro 2 é 196. Mas quem é o juro 1? Quem é aqui, ó? Ó, quem é esse juro 1 aqui, ó? Quem é? Ele está aqui, ó. Ou ele aqui, ó. O juro 1 é 2C sobre 100. Então eu vou colocar aqui, ó. 2C sobre 100. Beleza? Mas quem é o juro 2? Ó o juro 2 aqui, ó. Em azul aqui, ó. Ó o juro 2 aqui, ó. Ó, 5C sobre 100. Beleza? Igual a 196. 196. Para resolver isso daqui, como é que eu faço? Vou tirar o MMC, né? Que nós sabemos aqui, ó, que o MMC é o próprio 100, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui, ó. 100 dividido por 100. O MMC dá 100, ó. Então o MMC aqui, ó. MMC é igual a 100. Então 100 dividido por 100 dá 100. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 2C dá 2C. Então fica 2C mais 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 5C, 5C. Igual 100 dividido por 1 dá 100. 100 vezes 196. Então é só eu fazer isso aqui, ó. 1, 9, 6 e colocar os dois zeros, que é justamente do 100. Tranquilo? Aí vamos lá. 2C mais 5C dá quanto? Dá 7C. 7C igual a 19600. Tá? Então vai ficar C igual, esse 7 está multiplicando, ó, passa dividindo. Então fica 19600 dividido por 7. Dividido por 7. O que é que eu faço? É só eu dividir aqui, ó, 196 dividido por 7. 196 por 7 dá 28. Beleza? E eu pego esses dois zeros aqui, ó, e coloco ao lado do 28. Então a resposta dá 2.800, tá? Então esse aqui, ó, é a resposta da questão. Gabarito, letra A. Beleza? E aí, pessoal, vamos lá. Questão número 9. Um aluno de matemática precisou comprar um novo computador, mas como não tinha o dinheiro todo, fez um empréstimo para pagá-lo. Aí ele fala: ao final do empréstimo, terá pago 4.300. Só de juros pagará 1.800. A taxa de financiamento
é de 3% ao mês. Ele pergunta, por quantos anos o aluno pagará pelo empréstimo? Então vamos lá, pessoal. O que que eu faço? Eu faço o seguinte, se você perceber, nessa questão aqui, ó, tá? Ele não fala que tipo de juros é. Ó, ele não está falando, ó, não fala se é juros simples ou se é juros compostos. Então, ó, toda vez que ele não fala qual é o tipo de juros, consideramos os juros simples. Beleza? Consideramos os juros simples. Tranquilo? Então vamos lá. Se é os juros simples, nós não podemos esquecer da fórmula, né? Que é J CIT sobre 100. Então essa é a fórmula dos juros simples. Próximo passo, vamos anotar os dados da questão aqui, ó. Então, vamos repetir. Ó. Um aluno de matemática precisou comprar um novo computador, mas como não tinha o dinheiro todo, fez o empréstimo. Ao final do empréstimo, terá pago 4.300. Esse aqui, ó, esse valor pago, ele é o montante, tá? Então, nós temos aqui, ó, um montante de 4.300. Só de juros pagará 1.800. Então, J de juros é igual a 1.800. A taxa de financiamento é de 3% ao mês. Então, a taxa é igual a 3% ao mês. Por quantos anos? Ó, ele quer em ano. Então, ele quer saber, ó, o tempo, tá? Estamos procurando o tempo e esse tempo tem que estar ao ano. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Ele deu aqui, ó, esse montante, né? Ele deu o montante. Se ele deu o montante, nós temos que usá-lo. Como? Da seguinte forma. Eu sei que o montante, a fórmula do montante, é montante igual ao capital mais o juros. Beleza? Montante é o capital mais os juros. Quem é o montante? 4.300 é igual ao capital, que eu não tenho aqui, ó, estou procurando, mais os juros, que é de 1.800. Vou pegar esse 1.800 e passar ele para cá, ó. Aí quando ele vem para cá, ó, 4.300 menos 1.800, ele vem negativo, igual ao capital. Então o capital vai dar 4.300 menos 1.800, 2.500 é o valor do meu capital. Beleza? Então, se eu tenho capital, o próximo passo é fazer o quê? Aplicar, ó, todo mundo aqui, ó, na fórmula. Vamos aplicar, ó. Quem é os juros? Os juros é quem? 1.800. Então eu vou colocar aqui, ó, 1.800 igual capital, que é de quanto? 2.500 vezes a minha taxa, que é de 3%, vezes o tempo que eu estou procurando, tá? Eu não me preocupei aqui, ó, eu não me preocupei nessa questão se a taxa ou o tempo estão na mesma unidade. Por que eu não me preocupei? Porque ele quer o tempo, tá? Então eu não tenho tempo, então eu não preciso, tá me preocupando agora, beleza? Então por isso que eu peguei os dados que eu tenho aqui e joguei direto na fórmula. Mas se ele tivesse dado taxa e tempo, os dois, aí sim nós deveríamos passar ou taxa ou tempo para a mesma unidade, se tivesse em unidades diferentes, tá? Então vamos lá. Dividido todo mundo por 100. O que é que eu faço aqui agora? Então, para diminuir os cálculos, ó, eu vou cortar, ó, esses dois zeros de baixo com esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros aqui, ó, de cima. Tranquilo? Então, cortando aqui, ó, sobrou o quê? Sobrou, ó, 25, 3 e T. Eu vou só deixar ele desse lado aqui, ó. Então sobrou isso, ó, 25 vezes 3 vezes T igual a 1.800. Beleza? Então eu vou passar isso daqui, ó, tá multiplicando, vou passar dividindo. Ah, eu posso multiplicar aqui? Eu posso. Mas se você multiplicar, você vai perder tempo. Por quê? Vou explicar, ó. 1.800 dividido por 25 vezes 3. Vamos lá. Pessoal, se liga. Eu tenho esse 1.800. Ele pode ser escrito assim, ó. 18
vezes 100. Não pode? Porque 18 vezes 100 dá quanto? Dá 1.800. Embaixo aqui, ó, eu tenho 25 vezes 3. O que é que eu faço agora? Agora eu faço o seguinte, ó. Eu posso dividir, ó, 18 dividido por 3, que dá quanto? Dá 6, ó. Tá? E eu posso dividir, ó, o 100 dividido por 25, que dá quanto? Que dá 4. Então, ó, vai ficar 6 vezes 4, que é igual a quanto? 6 vezes 4, igual a 24. Então, meu tempo é igual a 24. O tempo, tá? Que eu tô aqui, ó, é em mês, tá? 24 meses. Por que em meses, professor? Porque quando eu apliquei esses dados aqui, ó, na fórmula, a minha taxa, que é a única que eu tinha, estava em mês. Então, o tempo, obrigatoriamente, ele tem que estar em mês. Porém, ó, a questão fala o seguinte, ó, por quantos anos? Então, ele quer, ó, a resposta em anos, tá? Se ele quer a resposta em anos, vamos fazer a transformação. Como? Simples, ó. 24 meses são quantos anos, pessoal? São 2 anos. Então, a resposta está aqui, ó, 2 anos, e eu venho letra A. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão número 10. Questãozinha que foi do último concurso da Polícia Militar de Pernambuco. A questão fala o seguinte. Supondo que uma taxa de juros mensal, tá? Então, aqui, ó, taxa de juros mensal da poupança seja 0,7%. Foram depositados 1.500 em 1º de agosto de 2018. Se não fizer nenhuma retirada, no aniversário de 3 meses, o montante será... Então, ele quer saber o valor do montante, beleza? Ele fala que os juros é mensal. E ele não explica aqui, ó, se essa questão é de juros simples ou de juros compostos. Quando ele não explica se é de juros simples ou de juros compostos, subtende-se aqui que é juros simples. Beleza? Então, subtende-se que é uma questão de juros simples. Tá? Então, vamos lá. Vamos anotar os dados da nossa questão. Os dados são o seguinte, ó. Supondo que uma taxa de juros mensal da poupança é 0,7. Então, ele deu a taxa. A taxa é igual a 0,7% ao mês. Por que ao mês? Porque a taxa ela está o quê? Mensal. Foram depositados 1.500. Então ele depositou aqui, ó, um capital, né, de 1.500 em 1º de agosto de 2018. Se não fizer nenhuma retirada, no aniversário de 3 meses, ou seja, depois de 3 meses, o montante será de quanto? Então, M de montante será de quanto? Então, pessoal, ele quer justamente o montante, tá? Então, ó, esse montante aqui, ó, nós sabemos que a fórmula do montante é qual? O montante é igual o capital mais o juros, beleza? Então, a fórmula é essa, ó. Montante é o capital mais os juros, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho o quê? Então, vamos lá, ó. Montante é igual. Capital eu tenho? Tenho. Tá aqui, ó, 1.500. Então, eu tenho 1.500 mais J de juros. Eu tenho juros aqui? Não, não tenho juros. Se eu não tenho juros aqui, ó, então eu tenho que descobrir o meu juros, tá? Porque eu preciso dos juros para encontrar o montante. E como é que eu encontro os juros? Na fórmula dos juros, tá? Se é juros simples, eu vou colocar a fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? Essa aqui, ó. J é igual CIT sobre 100. Beleza? Então, essa fórmula aqui é a fórmula de juros simples. Você não pode esquecer essa fórmula, tá? Então, vamos resolver aqui. Juros, né? Aqui, ó, juros, estou procurando. Capital, quem é meu capital? 1.500. Vezes a taxa, que é 0,7 ao mês. Para que eu pegue esses dados aqui, ó, e coloque aqui na fórmula, não se pode esquecer que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Ó. Se aqui está o mês e aqui está o mês, beleza. É só pegar os dados e jogar aqui, ó, tá? Então, quem é a taxa? 0,7. 0,7 vezes o tempo. Quem é o tempo? 3. Tranquilo?
Divide todo mundo aqui, ó, por 100. O que é que eu faço agora? Agora eu elimino aqui, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, tá? E ficou o quê? Vamos multiplicar, ó. Ficou juros é igual a 15 vezes 0,7 vezes 3. 15 vezes 0,7 vezes 3. Se eu multiplicar isso daí, ó, se você multiplicar 15 vezes 0,7 vezes 3, aqui, ó, pessoal, ó, vou dar uma dica aqui, ó. Muitas pessoas, né, não gostam de usar vírgula, tá? Não gostam de usar essa vírgula. Então eu posso passar para a forma de número decimal, tá? Fórmula de fração, né? Então ficaria assim, ó, juros 15, transforma esse número decimal em fração, ficaria 7 sobre 10 vezes 3. Aí vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 15 vezes 7 vezes 3 dá 315. Dividido por 10. Então, se eu dividir aqui, ó, 315 por 10, é só colocar uma vírgula aqui, ó, entre o 1 e o 5. Então vai ficar, ó, 31,5. Eu posso colocar um zero aqui também, ó, e vai ficar R$31,50. Isso daqui é o valor do meu juros, tá? Mas eu não quero juros, eu quero montante. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, esse aqui, valor aqui, ó, e jogo ele aonde? Jogo ele aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó. É o que está faltando para eu encontrar o valor do montante, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 31,50. Beleza? Então vai ficar o meu montante igual 1.500 mais 31,50. A resposta é 1.530. 1.531,50. Gabarito aqui, ó, letra E. Beleza? Bom, pessoal, essa questão eu olhei o gabarito, tá? E essa questão ela foi dada como anulada, tá? Eu não sei porquê, mas eu suponho que a anulação dessa questão, porque o cálculo aqui, ó, ele está correto. Eu creio que foi por causa disso aqui, ó, tá? A anulação dessa questão foi justamente por causa disso aqui, ó. Foi por esse motivo aqui que anularam a questão. Por quê? Vou explicar para vocês. 99% das bancas, quando tem essa palavra juros sozinha, sem explicar se é juros simples ou se é juros compostos, tá? Subtende-se que é juros simples. Até os livros, entendeu? Até os livros. Então, ó, não tem nome, não fala que é juro composto, porque só será o juro só será composto quando ele vir expressamente, o nome, juros compostos, tá? Então, tudo que não vir expressamente, considera-se juros simples, para não virar bagunça, né? Aí aqui, ó, ele fala em poupança. Se você for em qualquer banco aí, ó, a poupança, né, os bancos, eles trabalham com juros o quê? Com juros compostos. Beleza? Então, pelo fato dos bancos trabalharem com juros compostos, né, alguém aí, ó, tá? Com certeza ficou faltando, acho que uma questão para tirar o corte, entrou com recurso, né? E a banca aceitou o recurso, né? Porque a poupança é relacionada a juros compostos, né? Se talvez não tivesse esse nome poupança aqui, se fosse qualquer outra coisa, a questão não seria anulada, tá? Então isso daí é o meu ponto de vista, beleza? Então eu acho que o motivo da questão ser anulada foi por causa disso. Mas se você sabe o motivo, coloca aí nos comentários, tá? Me fala aí, beleza? Um abraço e até a próxima. Vamos lá, pessoal. Questão número 11. Nossa última questão aqui da nossa aula de juros simples, tá? Quem chegou até aqui, meus parabéns. Continue firme, tá? Porque eu não conheço ninguém que estudou e não passou em nada, tá? Se você estudar, se você fizer a sua parte, com certeza, meu irmão, lá na frente você estará fazendo parte aí da Polícia Militar do Estado de Pernambuco ou de qualquer outra polícia, tá? O negócio é não desistir, ter foco, perseverança e estudar, meu. Estudar igual um louco, velho. Estude mesmo, porque vale a pena. Vale a pena. E não tem nada mais gratificante, né, para nós concurseiros em ter estudado e chegar lá, ter feito uma prova,
sai o resultado, pô, a gente passar naquela prova, meu irmão, é uma alegria imensa, véio, entendeu? Eu já tive essa alegria aí por algumas vezes, tá? E tenho certeza aí, para quem não teve, meu, é uma alegria assim, ó, indescritível, tá? Mas é isso, meu. Vamos voltar aqui para nossa aula. Não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar essa aula aí com seus amigos, tá? E vamos lá. Fé, força e foco, meu irmão. Vem comigo que a gente vai, ó, arrebentar nessa prova da PM, beleza? Vamos lá. Questão número 11. Uma empresa financeira está com uma promoção para consignado e oferece empréstimos a juros simples. Opa, já tenho aqui, ó. Já está falando em juros simples, tá? Se ele já está falando em juros simples, eu já vou usar a fórmula dos juros simples, beleza? Para funcionários públicos, aproveitando a promoção, Laura pediu um empréstimo. Laura pediu emprestado nessa empresa 2.800, com uma taxa de 5% ao mês. Se o montante da sua dívida ficou em 4.200, qual o tempo em meses que ela levou para quitar esse empréstimo? Então vamos lá. Vamos primeiro passo aqui, ó. Vamos anotar aqui, ó, os dados da questão, tá? Então os dados são esses aqui, ó. Ele fala que ela pegou emprestado 2.800, então eu vou colocar aqui, ó, um capital, né, de 2.800, que ela pegou emprestado, beleza? Com uma taxa de 5% ao mês. Então, ó, I de taxa é igual a 5% ao mês. O montante, ele fala que apareceu um montante, M de montante, de 4.200. Qual o tempo em meses? Então ele quer saber o tempo, tá? E ele quer esse tempo em meses, beleza? Bom, quando eu aplicar isso daqui na minha fórmula, tá? Eu tenho a taxa e eu quero o tempo, o resultado da unidade do tempo vai ser justamente o que está a taxa. Então, se a taxa está em mês, o resultado vai ser o que? Tempo mensal, beleza? Então, não precisamos aqui, ó, tá trocando a unidade, tá? Não precisa eu trocar isso daqui para ano, nem para dia, não precisa nada. Por quê? Porque ele justamente quer em mês, beleza? Então, vamos lá, vamos resolver a questão. Próximo passo. Para eu encontrar o tempo, eu preciso dos juros, né? Então eu preciso da fórmula dos juros. Que a fórmula dos juros é qual? J CIT sobre 100. Beleza? Então essa daqui, ó, é formulazinha de juros. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ele falou em montante. Se ele falou em montante, nós sabemos, né, que o montante é igual ao capital mais o juros. Então, ó, essas duas fórmulas aqui, ó, você não pode, ó, ir fazer a prova sem saber essas fórmulas não, ó. Leva um resuminho no bolso, não vai colar na prova não, mas leva um resumo no bolso antes de entrar na sala, ó, dá uma olhada em todas as fórmulas, beleza? O cara que não tá aí, ó, até agora, né? Porque depois do curso, o cara que completar esse curso aqui comigo, 150 questões bisuradas, ele vai chegar nessa prova aí, ó, destruindo, velho. Mas o cara que não fez o curso comigo, né, então não vai saber nada, tá? E o curso aqui é 0,800, pessoal, é de graça. Eu só preciso só do incentivo de vocês. Eu já fui aluno igual vocês, e esse curso aqui, ó, eu fiz como se eu mesmo fosse fazer essa prova, beleza? Então, vai até o fim que tu vai se dar bem, meu irmão. Vai por mim. Então vamos lá, voltando para a questão. Montante é igual ao capital mais os juros. Quem é o montante? Montante é quem? 4.200. Então no lugar desse M aqui, ó, eu vou colocar, ó, 4.200. Igual capital. Quem é o capital? 2.800. Então eu coloco aqui, ó, 2.800 mais J de juros. Quem é? Não sei. Estou procurando. Tenho que encontrar os juros para justamente, ó, jogar nessa fórmula de baixo. Beleza? Então vamos para cá, ó. Vou dar uma organizada aqui, ó. Então, ó, juros é igual 4.200. O 2.800 está aqui, ó, eu passo para lá, ó, com sinal trocado, menos 2.800. Beleza? Então fica juros igual 4.200 menos 2.800 dá quanto, pessoal? Dá 1.400, tá? Então eu encontrei os meus juros.
que é que eu faço agora? Agora eu jogo aqui embaixo, aqui, ó. Ó, é só jogar aqui, ó. J, quem é o J? É os juros, que eu já tenho, ó. 1.400. Igual capital, que é quanto? 2.800. Beleza? Vezes a taxa, quem é a taxa? 5. Então a taxa aqui, ó, de 5. Vezes o tempo, quem é o tempo? Não sei, estou procurando. Então eu quero saber quem é o tempo. Divide todo mundo aqui por 6. Então vamos primeiro eliminar, ó, 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. E ficamos com esses números aqui, ó, tá? Então vamos ficar aqui, ó, com esses números. Vou passar para cá, ó, e já vou dar uma organizada. Então nós temos aqui, ó, 28 vezes 5 vezes t igual a 1.400. Eu vou passar esses números aqui, eu não vou multiplicar, tá? Não vou multiplicar, vou passar ele dividindo. Então vai ficar tempo igual a 1.400 dividido por 28 vezes 5. E agora, o que é que eu faço aqui agora? Pessoal, vamos resolver aqui, ó, na seguinte situação. Se liga no que eu vou fazer aqui, ó. É por isso que aqui a matemática é bisurada e sem enrolação. Olha só se isso aqui, ó, aparecer na prova. Você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Tempo é igual 1.400. Esse 1.400 ele é a mesma coisa, ó, de 14 vezes 100. 14 vezes 100 é 1.400, beleza? Esse 28 aqui, ó, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ó, 2 vezes 14, porque 2 vezes 14 é quanto? 28. Vezes esse 5 aqui, ó. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu fiz justamente por causa disso, ó. Ó, olha que emocionante aqui, ó. Corto 14 com 14, né? Pulou fora. E eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. Se deu 10, o que é que eu faço agora? Eu tenho 100 em cima e 10 embaixo. Então eu corto um 0 do 100 e um 0 do 10. Sobrou quanto, pessoal? Sobrou 10. 10 o quê? 10 meses. Então essa é a resposta. Gabarito, letra E. Valeu, pessoal. Obrigado aí por ter chegado até aqui. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.